E aí? Você está enxergando novas oportunidades nessa crise? Crise normalmente é uma oportunidade disfarçada. Você está acompanhando seu fluxo financeiro, seu fluxo de caixa? Está se preparando? Está preparado? Se preparou antes? O que você tem feito para se reinventar? Como que você está enxergando o novo normal, tanto na parte pessoal, na parte profissional? Quer saber como que eu fiz para aumentar o meu faturamento mesmo nessa crise? Fica comigo nesse vídeo que eu vou conversar com você sobre tudo isso. Olá, meu nome é Renan Franciscato, sou um dos sócios fundadores da Mobilivet, também sou um dos cardiologistas da equipe de cardiologia da Mobilivet. Sou coach, palestrante e trago para vocês esse vídeo com esses detalhes aí de como a gente está superando essa crise de pandemia do coronavírus. Ok? Vamos lá! Essa situação nova, essa pandemia, né, esse problema de saúde que nós estamos enfrentando, o mundo todo está enfrentando, traz a oportunidade de se reinventar, né, e criar uma nova rotina, um novo normal para que a gente possa trabalhar, fazer as coisas que nós estávamos acostumados a fazer de uma forma, de outra forma agora, né? Essa é uma oportunidade para crescermos. Via de regra, é isso que, no geral, essa crise tem trazido para quem é otimista e enxerga essa mudança como algo positivo, ok? Nós aqui da Mobilivet enxergamos. Então, vou compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve nesse período de quarentena. Nós tivemos, desde lá de março, né, nós entramos na quarentena, fechamos praticamente as portas, pelo menos na primeira semana, não é? Muitos profissionais da nossa equipe pararam de trabalhar, ficaram em casa totalmente. Nós tivemos que readaptar o nosso pessoal do atendimento, né, que já trabalhava home office, mas como a nossa demanda caiu, a gente conseguiu, por causa de algumas leis que mudaram da parte trabalhista, adiantar férias, por exemplo. Então nós nos adaptamos nesse primeiro momento. Nós reduzimos muito, mesmo depois da primeira semana, a disponibilidade dos profissionais, voltamos a trabalhar em horário reduzido e voltamos a trabalhar apenas com urgências e emergências, ok? Daí, nós entendemos que era possível voltar mais ou menos vamos dizer assim, em força total durante a evolução dessa quarentena, trabalhando da forma do novo normal que hoje a gente trabalha, com os EPIs, enviando mensagens de recomendação de apenas um tutor por paciente dentro da sala, tutor que tem sinais de gripe, sinais de síndrome gripal que não pode acompanhar o exame, prevendo, propiciando, né, privilegiando a proteção do nosso profissional e a proteção das pessoas envolvidas ali no trabalho. Então isso virou um novo normal, máscara, óculos de proteção, luva, tudo o que a gente precisa para trabalhar com segurança, mantendo segurança do nosso profissional e das pessoas envolvidas ali no trabalho, né? O que eu queria também compartilhar com vocês? No começo dessa quarentena, o que aconteceu com o nosso faturamento por causa dessa redução de trabalho, inclusive redução de demanda? Lembrando que a taxa de isolamento social no começo era perto de 70%, ou seja, todo mundo praticamente ficou em casa. Nós tivemos uma queda de faturamento de 9%. Se nós lembrarmos lá nas nossas estatísticas do ano passado, que nós tínhamos crescimento médio em todos os meses, entre 6% e 18% de faturamento todos os meses, somando 9% de queda com o não crescimento de 18%, por exemplo, nós atingimos uma queda pico de 26% no nosso faturamento, né? Então, somando o que nós não crescemos da possibilidade e o que perdemos, atingimos esse pico de queda de faturamento. Com o tempo, nós fomos nos adaptando, nós fomos trabalhando com o CRM, né? O que é CRM? É uma sigla em inglês de Customer Relationship Management. Quem não sabe inglês, vou traduzir ao pé da letra. Então, Customer é cliente, Relationship é a relação do cliente e Management é o gerenciamento. Então, o gerenciamento da relação com o cliente, conversando com o nosso cliente. Teve clientes, por exemplo, que pararam de nos chamar e nós entramos em contato. O que aconteceu? Nós estamos em quarentena, nós não estamos chamando ninguém externo.
como nós atendemos dentro dos estabelecimentos, a gente teve essa queda em alguns clientes, é verdade. Os outros começaram a ter uma demanda maior. Muita gente estava em casa e olhava um pouco mais para o seu pet e acabava percebendo que ele não estava bem e tinha tempo de levá-lo ao veterinário. Então nós tivemos, num segundo momento, uma demanda crescente do serviço. E aí vem a grande oportunidade do mercado pet nessa quarentena. Nós somos considerados serviços essenciais. Tanto a loja de produtos pet, nenhuma loja de ração, produtos pet foi obrigada a fechar. Não fomos obrigados a parar do serviço veterinário, então as clínicas, os hospitais continuaram atendendo, os consultórios continuaram atendendo. Nós tivemos um momento de recomendação para que os banhos e tosa que não foram considerados essenciais parassem o trabalho. Agora, no atual momento, já estão retornando ao trabalho com agendamento, com todo o distanciamento social, né, para evitar e privilegiar a segurança sanitária de todo mundo envolvido. Isso trouxe para a gente uma retomada com todo esse trabalho adaptado com essa nova forma de trabalho, né, privilegiando as coisas que a gente já fazia, por exemplo, a relação com o cliente, de nós voltarmos a crescer 6% na primeira quinzena de maio. Então, comparado com a primeira quinzena de maio do ano passado, que não estávamos em crise, não tínhamos pandemia, não tínhamos quarentena, nada disso, nós crescemos ainda 6% nessa primeira quinzena, né? Então, essa é uma boa parte do que nós temos feito e de resultados que isso trouxe para nós, aqui da Mobilinvet, olhando com o maior cuidado, né, percebendo o porquê que nós tínhamos caído. Então isso tudo é gestão, né? Caímos 26%, não crescemos os 18% que a gente podia e perdemos 9%. Por quê? Aí olhamos a redução do oferecimento dos serviços, redução dos profissionais, redução das horas trabalhadas. Ok, teve impacto. Teve redução da demanda? Teve. O distanciamento social, o isolamento social chegou a 70%. Muita gente não saiu de casa só na emergência e na urgência. Nós fomos obrigados a não atender e seguramos também para não oferecermos risco a toda a nossa equipe. Mas depois isso foi mudando e fomos nos adaptando à situação agora. E isso trouxe para a gente o reflexo da nossa gestão em crescimento, tá? Então, queria compartilhar com você daqui a pouco um pouco mais de detalhes sobre isso. Bom, enfim, o que para mim foi muito desafiador nessa retomada, né? Principalmente o desafio operacional. Eu como gestor, como empresário, além de profissional, estou há alguns anos tentando sair um pouco mais da parte operacional para cuidar da parte estratégica, da parte de planejamento e da parte de gestão. É o que eu tenho me especializado nos últimos meses e estudado mais. Porém, em alguns momentos, principalmente nesses momentos de crise, nós temos que botar a mão na massa. Então, o desafio operacional que veio para mim foi esse. Eu tive que ir para a rua trabalhar. Eu tive que deixar um pouco a parte de planejamento, a parte de estratégia e ir para a rua trabalhar. Fui conversar com os clientes, fui fazendo os exames e conversando com os clientes, pegando informações e feedbacks de como que estava acontecendo. Também fui fazendo isso com a minha equipe. Pessoal que começou a voltar a trabalhar, começou a perder o medo, porque estamos trabalhando de forma controlada, de forma com os EPIs, com todas as recomendações, tanto da OMS, quanto do Ministério da Saúde, quanto do CRMV. Então, conseguimos ir fazendo esse novo normal acontecendo, mas sempre conversando com todo mundo. Eu queria aqui ressaltar o desafio pessoal que nossa família teve. Então, eu quero ressaltar aqui, muito importante, o papel da Fernanda. Fernanda é veterinária, minha esposa. É uma mãe maravilhosa, ela é radiologista, ultrassonografista, tem mestrado, é uma profissional exímia na área de imagem, né? E me ajuda a empresa, ajuda a equipe inteira, tanto na parte profissional, na parte técnica, quanto na parte administrativa. E ela foi sugada para cuidar das nossas filhas. Nós temos 2 filhas pequenas, né? E essa situação é muito presente em muitos lares com crianças que não estão podendo ir para a escola, que estão tendo aulas online, e isso sugou-a para o cuidado com as filhas. E eu só estou aqui, por exemplo, hoje, gravando esse vídeo, trazendo esse conteúdo para vocês, compartilhando essa experiência, porque ela está lá, cuidando das minhas filhas, com o maior carinho.
Então nós tivemos que nos reorganizar, nós tivemos que decidir quem vai para a rua trabalhar, quem vai ficar em casa. E tudo bem, nós estamos combatendo uma crise, nós estamos tendo que nos reinventar mesmo. É assim que a gente vai atravessar esse momento e é assim que nós vamos sair mais fortes lá do outro lado. Então, isso foi uma experiência que eu estou vivendo até agora, mas que está trazendo resultados, essa reorganização. Não esmorecer, não reclamar, ir para cima, ver o que dá para fazer, pensar no futuro, ser otimista em relação a tudo isso, porque a gente vai ter um ganho, a gente vai, pelo menos a experiência e a reinvenção, ela vai acontecer no nível maior, no nível menor, basta a gente estar disposto a fazer isso. Então eu convido vocês a fazer isso. Bom, gente, aí vocês estão me perguntando como é que a gente teve essa recuperação tão rápida, né? A resposta está em planejamento. Tem algumas coisas que a gente faz e fez sempre. E esse planejamento, esse resultado, ele não aconteceu por coisas que eu fiz agora. São coisas que eu venho fazendo na empresa. Coisas que, claro, com todas as pessoas envolvidas fazendo na empresa. Então, o planejamento estratégico é uma coisa muito importante, a visão, como é que você vai fazer, planejamento das ações. A assessoria em marketing digital, gente, marketing digital, hoje em dia, o quanto as empresas estão sobrevivendo só por causa do marketing digital, criando e-commerces, por exemplo, as lojas de produto que não podem abrir, não é o caso nosso, né, do mercado pet. Então a gente já tem essa vantagem, mas se não tivesse, como é que a gente ia fazer? Né? Essas pessoas estão fazendo marketing digital, estão dando um jeito de vender de forma digital. Né? O que mais que a gente tem? A gente tem o projeto do Sebrae, né? Projeto ALI, A-L-I, Agente Local de Inovação. Então, o Sebrae mandou um agente, faz reuniões mensais para que descubra coisas pequenas que tragam inovação e que possam fazer a diferença no faturamento. Então, é uma consultoria do Sebrae. Esse projeto ele é aberto de tempos em tempos no Sebrae para que você consiga extrair alguns detalhes que possa alavancar seu faturamento de coisas que quase você não tem investimento para fazer. Fantástico esse projeto. Nós estamos dentro. Isso começou quando a gente estava já na pandemia? Não. Nós começamos antes. Nós já estávamos planejando coisas para possivelmente crescermos ou segurarmos uma onda dessa de crise. Né? O que mais que a gente tem feito? Treinamento constante da equipe. A gente faz reuniões mensais, traz todos os feedbacks dos clientes, feedbacks para a gente ir evoluindo, recomendações de como de conduta dentro do consultório com o cliente, com o paciente, com o profissional veterinário, nosso cliente. Né? Como que a gente vai fazendo isso? A gente tem treinamentos técnicos dentro da reunião administrativa. No final da reunião tem um tema técnico, um tema de cardiologia, um tema de ultrassonografia, um tema de radiologia, um tema de especialidade de nutrologia, um tema abrangendo todas as nossas especialidades. Nós temos em torno de 9 especialidades. É uma das coisas que a gente vem fazendo, aumentando o nosso portfólio de serviços oferecidos. Você tem aumentado o portfólio da sua clínica? Se faz uma parceria com a nossa empresa, por exemplo, você aumenta gigantescamente o número e o tipo de serviços e a qualidade do atendimento para o seu cliente. Tem feito isso? Faz isso amanhã, faz isso agora, liga para a gente. O que mais que a gente tem feito? A gente tem um assessor financeiro. Aonde colocar o nosso dinheiro de reserva? Aonde investir? Como guardar? Como fazer sobrar? Claro, nosso CRM. Nunca deixamos de fazer. E agora, como a gente tem que acessar um novo normal, e esse novo normal é diferente para cada lugar, é diferente para cada um dos nossos 600 clientes que nós temos cadastrados. Como a gente administra isso? Como que a gente faz a gestão dos clientes? Como é que eles estão passando? O que a gente pode ajudar na superação dessa pandemia e dessa crise? Como trazer a excelência do atendimento para aquele tutor que está preocupado em sair na rua? Dá para ir na casa dele? Ele aceita? Ele prefere ir na casa dele? Ele prefere ir na clínica? Como que o nosso cliente tem feito o CRM deles? Como a gente traz uma consultoria para um CRM do cliente que usa o nosso serviço técnico? Tudo isso, todas essas perguntas a gente tem feito para os nossos clientes. O fluxo de caixa. Gente, quando a gente vira empreendedor ou um autônomo que não deixa de ser um empreendedor, você precisa ter um lastro, ter uma segurança financeira. Você precisa planejar
para de 6 a 12 meses ter uma reserva para gastar o que você gasta no mês. Você gasta, hipoteticamente, 10 mil no mês com as suas contas pessoais ou com a empresa, você precisa ter aí 60 mil guardado, sem mexer, sem precisar mexer. Ele não pode fazer parte do seu fluxo de caixa. E o seu fluxo de caixa precisa bater no momento que você cai rendimento e cai o faturamento. Por que está quebrando um monte de empresa aí? Porque o faturamento foi a zero e os caras não têm fluxo de caixa porque quando chega as contas, as despesas, não teve entrada. Ou a entrada está muito ruim, muito baixa, ou não está batendo com as datas de pagamento. Então você recorre a empréstimos, é isso que o governo tem feito, tem dado linha de crédito, os bancos têm empréstimos com 120 dias de carência para começar a pagar. Para quê? Para dar esse fôlego, para você ajustar de novo o bater das contas com a entrada de fluxo financeiro, de receita. Então a gente tem feito isso. Não dá para ser empreendedor, ter empresa e não ter isso. E isso foi feito antes da pandemia. Por isso que hoje a gente está segurando a onda numa boa. Ou pelo menos tendo tempo para nos planejar, para nos reinventar, para pensar no que fazer com calma, sem se precipitar. E aí vem o resultado. Outra coisa muito importante, a gente, profissional liberal, autônomo ou empresários, né, que tem um empreendimento, o seguro de vida é muito importante. Né? Não só no caso de pandemia, e aqui vai um parênteses, tem seguros de vida que se você morre de um problema de pandemia, ele tem uma cláusula lá que ele não é obrigado a te pagar, a pagar a sua família. Então procurem seguros de vida que abnegam essa cláusula. Existem pelo menos um que eu conheço, o meu faz isso, e a gente pode depois conversar sobre isso, me mandam mensagens, pergunta qual que é, eu não ganho nada para falar, a não ser trazer informações para que nossos colegas tenham segurança, né? E para a família de todos os nossos colegas terem segurança. Então existem seguros que não pagam na pandemia, se você morrer da doença pandêmica. Tem uns que não, se abnegam dessa cláusula e pagam mesmo que a pessoa sofra da pandemia. Né? O que mais que a gente tem feito? Tem o DIT, diária por invalidez temporária. É uma coisa, se você tiver que ficar por 15 dias de quarentena e pegar o coronavírus, você não vai poder sair de casa. Como que você vai garantir que você vai receber esse dinheiro? O seu dia de trabalho vale quanto? Tem seguros que tem também diária por invalidez temporária ou por um acidente. Então procurem se informar, não dá para ficar sem seguro de vida. Nós que somos autônomos, não dá para ficar sem seguro de vida, ok? Essas são algumas ações que eu vim fazendo e estão refletindo nesse momento difícil. Bom, pessoal, e como seguir daqui para frente? Como que a gente continua levando isso adiante com fé, com força, com foco? Plano. Planejar. Se você não tem plano, começa. Agora, terminou de assistir esse vídeo, vai fazer um plano. Reserva a sua agenda. Qual é o plano? Eu não tenho tempo. Primeiro plano, reservar um tempo para fazer o plano. E aí começa a planejar. Começa a perceber, entender como é que tá as coisas hoje. Faz um raio-x, um diagnóstico da sua vida, pessoal, profissional, da sua empresa, do seu trabalho, da sua carreira. Faz um diagnóstico. Como é que está o seu estado hoje? E começa a entender onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Faz o plano, começa, tá? Deixa eu falar um pouquinho do mercado. Mercado mundial, economia global. Esse isolamento social, quarentena, lockdown, tudo isso fez e está fazendo a atividade econômica cair em tudo que é ramo, tá? Em tudo que é ramo de atividade. Na Europa, o pessoal que está saindo agora já está batendo o primeiro trimestre de PIB negativo entre 6%, caso da França, por exemplo, e 14%, caso do Reino Unido, por exemplo. Nenhuma potência europeia está com crescimento de PIB positivo nesse primeiro trimestre desse ano. É o puro reflexo do coronavírus, da pandemia, de tudo que eles passaram e nós agora estamos passando também. Então, se você não fizer isso, vai ser muito difícil você permanecer no mercado. Usa as estratégias de financiamento que o governo está abrindo. Vê o que você precisa para
colocar a mão nesse dinheiro com carência de pagamento. Isso vai te dar fôlego, por exemplo. Como que a flexibilização das regras de trabalho podem te ajudar? Nós adiantamos férias de uma das pessoas, por exemplo. Isso nos ajuda no futuro, ela já pagou as férias dela, né? Nós temos, gente, tempos difíceis ainda por vir. Na verdade, só estamos começando a crise econômica. Para voltar no nível de atividade econômica do mundo pré-coronavírus, pré-pandemia, os especialistas estão prevendo entre 1 e 2 anos. Então nós vamos ter que conviver com esse novo normal, nós vamos ter que nos reinventar. Se você não se reinventou ainda, você vai ter tempo e vai ser necessário se reinventar. Então, gente, o que eu aprendi com meu primo? Meu primo é da área tecnológica, da parte eletrônica, mas ele é muito amigo meu. Eu aprendi uma expressão que eu nunca esqueci, que chama ficar com o bit ligado. O que é isso, ficar com o bit ligado? É ficar atento. É ficar atento às coisas que você pode refazer, fazer de um jeito diferente, ou coisas que você pode começar a fazer. Ou seja, reinventando e inovando. Isso vai te alavancar na saída da crise. Isso vai, às vezes, fazer com que você sobreviva e saia mais forte pela crise, né? Que no mata engorda. O que é isso? É se a gente passa pelo perrengue, a gente sai melhor do outro lado. Então, isso faz com que a gente consiga fazer isso. Ficar com o bit ligado. Fiquem, gente, com o bit ligado. Perceba oportunidades, como que você vai conseguir se reinventar e inovar, tá? Bom, e se você já tem planejamento, se você já faz esse planejamento, revisa, adapta o seu plano, né? Usa as estratégias que são possíveis hoje. Tem muita coisa que não era possível antes, né? Acabei de falar sobre as regras trabalhistas, sobre possibilidades de financiamento que hoje são possíveis. Reveja o seu plano. Às vezes você pode entrar numa linha de crédito que te dá um fôlego. Faz isso, tá? Então rever. Se tem plano, reveja. E nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos errar. Ver as autoridades, né? O pessoal que deveria liderar, que deveria saber o que fazer, nem eles sabem muito bem o que fazer. Toda hora eu ouço no jornal, eu ouço na rádio, é um vírus novo, é muito rápido, nós não estamos aprendendo ainda, gente, nós estamos aprendendo ainda. E aqui na área PET, na área VET, no mercado de serviços veterinários, nós também estamos aprendendo ainda. O importante é ir aprendendo, não ficar inerte. Planeja, reveja, não deu, volta, vai para trás, vai para frente, dá um passo atrás, olha de novo, faz diagnóstico de novo, planeja de novo. Tudo isso a gente tem que ser dinâmico em fazer, tá? E eu queria saber, quais alternativas, né, que a gente tem, além de ficar com o bit ligado, né? Ter uma multidão de conselheiros. O que é isso, multidão de conselheiros? É ter opiniões de pessoas com outros pontos de vista. É criar parcerias. É se associar e conversar com gente, com o maior número de gente possível. Investir no seu networking. Se você não tem a solução, mas você conhece alguém que tenha, você traz a solução e faz parte da resolução de um problema para aquele cliente. Por exemplo, né? Nós da Mobilivete temos, por exemplo, né? Todos os serviços, um monte de especialidade que você não tem, mas se você tem a parceria conosco, você tem. E aí você entrega mais para o seu cliente, né? Consultorias, gente. Paguem, gastem, invistam em consultorias. As consultorias especializadas têm um valor gigantesco e você paga uma vez e você ganha os resultados o resto da vida fazendo o que o consultor ensinou a fazer ou como fazer. Então as consultorias faz parte da multidão de conselheiros. Então networking, bit ligado, consultorias, parcerias são caminhos para você ir gerindo e aprimorando o seu plano, tá? E conta pra gente, conta pra mim, fala o que você tem feito de legal, o que você tem feito que deu certo, o que você tem feito que deu errado. E nós vamos ter coisas que fazemos certo, fazemos errado. Conta pra mim, compartilha, vamos compartilhar nossas experiências, vamos deixar aqui uma lista de coisas. Imagina uma lista gigantesca de opções e coisas que todo mundo pensou e cada um pode pegar uma ideia e servir para ele. Vamos fortalecer a nós mesmos, compartilhando ideias, tanto que deram certo quanto que deram errado. Eu acho que se a gente fizer isso, conseguiremos passar pela crise e sair muito mais fortalecido do outro lado, crescendo e, vamos dizer assim,
aproveitando do crescimento e do ganho, que sempre depois da tempestade vem a bonança. Nós vamos chegar lá, vamos chegar melhor ainda. Então compartilhem comigo, até mais.